fazer mais uma caminhada aí e conversar um pouquinho. Só que antes de conversar com vocês aí, eu queria deixar um recadinho pra Juliana e pro marido dela. Eu digo o marido dela porque na mensagem ele não citou o nome dele, né? Então, aí se você estiver assistindo esse vídeo aí, por favor aí, comente aí e diga o seu nome pra mim, né? Ele deixou uma mensagem, eu agradeço demais, né, ao casal. E queria mandar um abraço pra Juliana, né? Pedido dele aí no comentário no vídeo já faz um tempo. É que não tive tempo de gravar antes, estou gravando só hoje, né? Então o recado tá indo hoje para vocês e quero agradecer aí de coração aí pela companhia de vocês aí e pelas palavras que você deixou no comentário. Beleza? Então vamos nessa aí, caminhar um pouco e conversar um pouquinho. Pediram para mim falar sobre dois assuntos aí meio complicado, que seria meritocracia e aposentadoria. Já tem vídeo aí que eu comentei sobre a aposentadoria, mas como tem muita gente nova aparecendo no canal, né? Aí eu vou fazer uns comentários aqui meio que resumido. Lembrando aí pro pessoal que vem chegando no canal que tudo que eu falo aqui é baseado na minha experiência de vida aqui no Japão, né? Não é isso aqui não é uma regra, tá? É a forma que eu enxergo as coisas aqui no Japão, tá? Então, eu trabalho em fábrica, né? Então, meu conhecimento está baseado nesse nível, né? Então, existem outros tipos de empresas na qual eu não conheço. Então, o que eu vou estar falando aqui é baseado no meu dia a dia lá no trabalho da fábrica, o pessoal que eu converso lá na fábrica, os vizinhos, esse tipo de coisa, tá bom? E aí, pelas conversas que eu tenho, o que eu percebo aqui no Japão, por exemplo, na vida escolar, né? Então, desde pequeno, as crianças aqui são cobradas aí para ter bons resultados, né? Um bom desempenho na escola. Por quê? Porque isso aí vai trazer mais chances, né, para essa criança entrar num bom colégio, né? E futuramente entrar numa boa faculdade. Aí vocês devem estar aí pensando, né? O que isso aí tem a ver com meritocracia, né? Então, já desde pequeno, eles já estão aí, né, sendo preparados aí para ser os melhores, para terem um mérito para você ter o quê? Uma condição melhor no colégio, né, entrar num colégio bom, numa fábrica, ó, numa faculdade boa, né? E em consequência disso aí, se você se graduou numa boa universidade, teoricamente as melhores empresas vão estar de olho em você. Mas assim, o que por muitas vezes eu percebo é que nem sempre, vamos supor, você pode ter saído de uma faculdade boa, mas nem sempre você vai ser qualificado, né? Um profissional qualificado. E as empresas, me parece, né, assim, que eles olham muito para esse resultado, né? Então, você tem uma formação numa boa faculdade, então isso já é um sinônimo de que você é bom. Teoricamente seria isso, né? Se você for pensar bem, né? Realmente, se você se formou numa faculdade boa é porque você é uma pessoa melhor qualificada, né? Mas a realidade nem sempre é verdadeira. Isso aí é o que eu sinto, né, é a minha opinião, tá bom? Não tô querendo dizer que isso é uma regra. Por exemplo, lá na fábrica, né? Vejo que a meritocracia meio que falha lá, né? Tipo, eu posso estar até errado no que eu tô dizendo aqui, mas, por exemplo, quem ganha uma promoção lá nem sempre é quem realmente tem o melhor desempenho, o melhor conhecimento. Eu sinto que às vezes eles levam em consideração outros fatores para se promover alguém. Assim, por exemplo, eles têm tempo de fábrica, né? E tem aquele lado do respeito também com a pessoa. Não sei se todo mundo aqui tem conhecimento, mas aqui no Japão existe aquela questão do senpai e do kouhai. O senpai, na verdade, sei lá como que a gente pode traduzir aí como veterano, né? E o kouhai seria o novato, né? Então,
o novato ele sempre tem que demonstrar respeito pelo senpai, que é o veterano, né? Então isso aí é uma coisa que eu vejo que aos poucos isso está caindo, né? Não acontece esse respeito tão grande como antigamente, porque me parece, né? Eu não vivenciei isso, mas pelo que eu escuto nas conversas, é que esse Kohai sempre tem que ter um respeito pelo senpai. Então, geralmente, né? é, Na verdade, o veterano ele teria que tipo ser um tipo de um mentor, né, pro novato e levar ele numa condição assim, sempre dar um ensinamento para ele, mas nem sempre isso era uma realidade aqui no Japão, né? Às vezes, pelo fator dessa hierarquia, ter essa vantagem, o senpai às vezes se aproveitava disso, né? Então ele não tinha esse bom tratamento com o novato, ele abusava do novato. Então existe esse tipo de coisa aí. E esse respeito aí era uma coisa muito forte que existia aqui, né? Então, às vezes, na fábrica eu percebo que existe esse lance aí de ter que respeitar o senpai, esse tipo de coisa, e a promoção vem por esse lado, não pelo lado assim, o cara tem qualificação, o cara tem conhecimento, né? Então vamos promover. Às vezes não é isso que eu vejo acontecer. Tanto que às vezes eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa que acabou aí de ser promovido, né? E acontece algum problema lá dentro da fábrica. Aí ele tem que tentar resolver esse problema lá na linha. E por muitas vezes um operário lá, um simples operário, tem um conhecimento maior do que esse chefe que foi promovido e ele consegue resolver o problema, né? Enquanto que na verdade quem deveria solucionar isso seria o que? O chefe lá, mas como por falta de conhecimento ele não consegue. Então, daí eu vejo que a meritocracia meio falha nessa questão aí, né? De que se promovem pessoas que não tenham conhecimento suficiente para poder resolver os problemas que porventura possam ocorrer dentro da linha. E aí, um outro detalhe assim, que a gente percebe hoje, a gente sabe que a população do Japão, ela tá assim, a parte da população considerada idosa, ela vem aumentando bastante, né, com relação aos jovens, né? Então na fábrica mesmo você vê lá, muita gente já está em fase aí de se aposentar. E por muitas vezes acontece da pessoa se aposentar e o setor ali nem ter preparado alguém para poder estar substituindo essa vaga, né? E aí chega na hora da pessoa aposentar, ela se aposenta e o que acontece? Eles vão ter que promover alguém na correria ali. Então, como não preparou ninguém, não estava de olho em ninguém, né? Então acontece de, às vezes, existe uma pessoa lá, um operário qualificado, né? Que tem um bom conhecimento, e ele recusar o cargo. Aqui a gente vê muito disso. Tem muita gente aí que já, antes de pegar o cargo, só pelo fato de conversar com quem já foi promovido, já fica com aquele receio de pegar, fala que não quer, né? Porque aqui tem muita gente que foi promovido, né? Eu já comentei isso em outros vídeos, que não aguenta a pressão que vem de cima e acaba pedindo para tirar o cargo e volta a ser operário. Ele prefere ser operário do que ter a dor de cabeça lá de encheção de saco do pessoal lá. E o cargo de chefia aqui, o primeiro cargo de chefia, eles não recebem muita coisa a mais, é irrisório o valor a mais, né? Então, muita gente não aguenta essa pressão e essa questão dele pedir para voltar a ser operário deixa algumas pessoas com receio de seguir carreira também e acaba não aceitando e o pessoal na falta de pessoas qualificadas vai o quê? Quem aceitar vai lá, vira o chefe ali e é promovido, né? Então, é nessa questão que eu digo que a meritocracia aqui, para mim, é falha. Eles não dão tanta prioridade na qualificação do funcionário. E tudo isso aí que eu estou comentando aqui, né, não esqueçam, está relacionado dentro da fábrica que eu trabalho e das fábricas que eu trabalhei. É mais ou menos tudo funciona nesse esquema assim.
Agora, em outros segmentos, eu não sei como que funciona, eu não vivenciei nada, né? Então, tudo que eu sei é relatos que a gente escuta de algumas pessoas, né, que comentam, ó, meu amigo veio para cá, né, para o Japão, estagiar em empresa tal, não sei o que, trabalha na área de TI e lá a forma lá, né, de seguir carreira é totalmente diferente, é como se fosse aí no Brasil, né, como que a gente conhece mesmo, né, um plano de carreira. A pessoa que tiver qualificação, né, ela vai subindo. Então, ali eu vejo que existe é a verdadeira meritocracia, né? Então, é por aí que eu digo que, né, nessa questão aí, o Japão é meio falho. Eu acho que isso que vem acontecendo aí, né, de seguir esse conceito aí do Ocidente, talvez esteja acontecendo nessas empresas mais novas que estão surgindo agora, né, que já tem uma outra mentalidade, né, é diferente dessas empresas mais antigas, que o presidente já é daquela cultura mais antiga do Japão, né, que leva em consideração a meritocracia, ou palavrinha difícil, que naquela época era muito relacionada ao quê? A lealdade, né, que seria o respeito, a lealdade e o tempo de casa, né? Então eu acho que a base era essa, né? Antigamente. E com o passar dos anos isso vem mudando, né? E eu acredito que essas empresas novas aí devem estar já seguindo, né? Essa cultura mais ocidental, digamos assim. Agora, quanto à aposentadoria, isso é complicado no mundo inteiro, né? Acho, né? Não sei. Eu acho que é muito comum isso aí. Eu vejo aí gente que está aí em outros países, quando se fala em aposentadoria, eles comentam a mesma coisa, que o valor da pensão é baixo, né? E que nos dias de hoje não dá para se viver com o valor recebido. Então, possivelmente isso não diferencie muito de um país para outro, né? Aqui no Japão, existe dois tipos de aposentadoria, né? Um que é chamado de Kokumin Nenkin e o outro que é o Shakai Nenkin, que o Kokumin seria o da prefeitura e o Shakai o da empresa, né? Então, quem trabalha numa empresa, no meu caso que eu trabalho numa fábrica, aí eu pago o Shakai, né? Então ele é deduzido do meu salário, né? Conforme o seu rendimento. Agora, o Cocumin, eu não sei exatamente como funciona lá, né? A base de cálculo dele. Esse Cocumin, você geralmente quem é autônomo vai lá na prefeitura, né? E dá a entrada lá e começa a fazer o recolhimento. Só que a gente conversando aí com os japoneses, a gente não tem a liberdade de ficar perguntando, né? Oh, quanto que você recebe, né? No caso, eu tenho vizinhos aqui que já são aposentados, a gente não tem essa cara de pau de perguntar e ninguém comenta. Mas, aqui, assim, por exemplo, no bairro que eu moro, os idosos daqui, eu percebo que eles estão numa situação melhor, né? Um exemplo aí, infelizmente meu vizinho aqui já faleceu, mas ele era um aposentado que, ao meu ver, era bem de vida. Eu digo bem de vida porque ele tinha um carro aí que é o carro mais caro da Toyota, né? Esse carro aí, ele não existe a pronta entrega, você tem que encomendar. É aquele carro que o imperador do Japão usa, o Century. E então, assim, pela conversa que eu tinha com ele, assim, a gente percebia que o cara não tinha problema financeiro, né? Então, eu não sei dizer até que ponto, né, a aposentadoria aqui é boa ou é ruim. Mas, por exemplo, a gente via aí muitos noticiários de idosos que iam assim, por exemplo, em supermercado, roubava lá alguma coisinha com o intuito de ser preso, né? Na verdade, o que ele queria era ser preso. Por quê? Porque ele não tinha condições financeiras suficientes para se sustentar, então ele falava lá que ele queria ser preso porque aí ele ia ter um teto, né, uma moradia,
Ele ia ter comida e ele ia ter pessoas lá, né, junto com ele. Então, o que a gente consegue entender daí é que esses idosos que cometiam esses crimes para serem presos eram idosos assim que, como que a gente pode falar, viviam aí num isolamento social, porque a gente sabe assim que hoje as coisas estão mudando. Os filhos eles já estão tendo uma aproximação maior com os pais, né? Então, inclusive meus vizinhos aqui, eu vejo que os filhos sempre vêm visitar os pais, né? Então eu vejo que alguma coisa já está um pouco diferente. Mas a gente sabe que aqui os idosos eram meio que isolados, largados. Os filhos faziam a vida dele lá e dificilmente iriam lá ver como que os pais estavam, né? Eu não estou falando que isso é no modo geral, mas a gente percebe que tinha bastante famílias que eram dessas condições, né? Então por isso que tinha esse noticiário e por muitas vezes antigamente eu acho que muita gente trabalhava aí como autônomo, né? Como que fala? No cultivo aí de arroz, né? Trabalhava aí com a agricultura e aí essa aposentadoria desse pessoal é mais baixa, né? Pelo que eu ouvi falar, quem recolhe pelo Cocumim recebia aí mensalmente aí de pensão pouco mais de 60 mil. Se você for ver 60 mil hoje, dependendo da casa que você está morando, né? O aluguel é esse valor. Então a pessoa paga o aluguel, depois conta de água, luz, gás, roupa, comida, como que faz, né? Então é meio complicado você viver com a pensão do Cocumim, nem quem, né? Agora, quem trabalhou em empresa, o que acontece? Ele pagou o Chacai, e aí ele já vai ter uma pensão melhor. Eu já ouvi falar que a pensão é a partir de 160 mil. Só que pelo que eu conversei com os japoneses, assim, eles já têm, né, um plano assim para aposentadoria, né? Muitos já falavam para mim assim, quando eu chegava aqui e conversava com algumas pessoas, a maioria deles tinha um valor e sempre, não sei por que, batia com isso, 20 milhões de ienes. Eles me falavam isso. Isso há 10 anos atrás, né? Hoje talvez esse valor aí não corresponda à realidade, porque o Japão agora sofre aí uma crise, né? Então os preços das coisas aumentaram bastante, né? Nesses últimos anos que os impostos vêm subindo, né? Agora estamos tendo até inflação aqui, né? N fatores aí contribuíram aí para que serviços e produtos subissem de preço. Então pode ser que esse valor aí de 20 milhões esteja desatualizado, mas na cabeça dos japoneses era assim. Na época que eles se aposentassem, eles teriam que ter essa poupança de 20 milhões. Aí, somado ao que eles iriam receber de pensão da aposentadoria, eles teriam condições aí de ter uma vida digna, né? Depois dos 65 anos. Essa era o modo de pensar do japonês, não sei hoje, né, como que tá, mas era assim que funcionava. Inclusive tem um vídeo que eu comentei lá, tem um rapaz lá que trabalha comigo, teve uma vez que ele falou que tinha ido num escritório, pelo que ele me explicou, é como se fosse uma previdência privada, né? Então que ele já tinha feito um contrato lá, que ia pagar X por mês, e esse valor ia no decorrer do tempo aumentando, e o plano dele era de que não sei daqui quantos anos ele iria pagar 100 mil por mês, para quando ele se aposentasse ele tivesse essa aposentadoria que é o Chacai, mais esse outro que ele ia estar aí fazendo, né, que seria tipo uma previdência privada. Por quê? Ele falou que só com a aposentadoria comum, ele falou que não dá para ter a mesma qualidade de vida. Então ele estava pensando já desde agora, né, em como assim, se prevenir de certas dificuldades no futuro, né? Então essa questão da aposentadoria aí é meio difícil, é meio complicado.
A outra vantagem assim que eu vejo das pessoas que trabalham em empresas, não são todas as empresas que são obrigadas a fazer isso, mas geralmente as empresas de porte grande, o que, que elas fazem? Né? Depois que você terminou o seu contrato de trabalho, que geralmente vai até os 60 anos de idade, aí nesse momento você vai receber da empresa, né, um valor mais ou menos aí na fábrica onde eu trabalho, eles falam que é mais ou menos 20 e poucos milhões que eles recebem. É como se fosse no Brasil aí, digamos aí, um fundo de garantia. Fundo de garantia todo mundo tem aí no Brasil, né? E isso aqui no Japão não são todas as empresas que são obrigadas a fazer, né? Então é alguma coisa similar assim, né? Podemos dizer. E como a fábrica que eu trabalho é uma empresa grande, então ela faz isso. Ela vai mês a mês poupando um valor ali para esse funcionário, para quando ele for rescindir o contrato aos 60 anos, essa empresa poder pagar esse valor para ele, né? Então, pela conversa que a gente tem lá dentro da fábrica, é que eles vão receber aí em torno de 20 e poucos milhões, né? Aí tudo vai depender aí da avaliação lá, porque existe lá uma questão lá de avaliar o funcionário e ele tem uma pontuação lá dentro, né? Acho que dependendo dessa pontuação, esse valor também vai variando, né? Da mesma forma que o bônus semestral que esses funcionários dessa fábrica têm, varia conforme essa pontuação também, né? Então, tem muitos japoneses também que, com relação a esse bônus, eles guardam esse bônus, eles não utilizam esse bônus, eles vão guardando para na velhice poder estar usufruindo desse valor também. Então, depende muito de cada um, né? Se você tiver numa empresa grande, as chances de você ter aí uma vida de aposentado melhor é maior. É assim que eu vejo aqui. Bom, o que eu consigo lembrar assim de momento é isso. É aquilo que eu sempre falo, né? Quando a gente está conversando assim, sempre acaba esquecendo um detalhe ou outro, e na hora que eu vou editar é que eu vou lembrar de algum detalhezinho, mas aí, tipo, para você que está aqui no Japão e tem conhecimento de outros detalhes, se quiser comentar, deixe seu comentário aqui embaixo, né? E vamos trocando experiências, que isso eu acho muito legal. Como eu sempre digo, eu gosto muito de ler comentários, então deixe seus comentários aí e a gente se vê na próxima semana. Fui!